Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos na casa de Deus. Isso é um privilégio para nossas vidas, porque o Senhor nos ama e nos permite que nós podemos estar aqui para adorar esse Deus que continuamente tem nos abençoado. Eu peço que os irmãos peguem o boletim de vocês para juntos lermos o Salmo 78, versículo 3 e 4. Vamos ler? O que ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram, não nos esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, 3 e 4. Irmãos, eu confesso que a primeira vez que eu vi esse versículo, eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, representando também os jovens, eu tenho certeza que esse versículo é o que cabe aos nossos corações, de podermos dar sequência nas nossas gerações, o que Deus tem feito por nossas vidas. E neste momento eu vou fazer uma oração para darmos sequência ao culto. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, nos edifica, Deus, ela nos ensina, Senhor, e nós podemos, ó Pai, aprender muito mais do Senhor através dela, pois foi o próprio Senhor que a inspirou, Deus, para nossas vidas, Deus, para conseguirmos viver nesse mundo, Deus, que tantas vezes é cruel, Senhor, conosco, mas o Senhor não nos abandona, Deus, nos dá ânimo, Senhor, continuamente. Te agradeço, Deus, porque junto com meus irmãos, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Igreja Batista Ebenezer, no Brasil, Senhor, onde há liberdade, Deus, para adorarmos o Senhor. Não precisamos esconder, ó Pai, o nosso amor pelo Senhor. Pelo contrário, Deus, podemos falar a todos, Deus, que amamos a Ti, Senhor. Ó Pai, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração nesse culto, Deus, pois o Senhor é a razão dele e nós precisamos do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar todos o hino do HCC número 327.
Hoje é o dia do homem batista. Assim celebramos aqueles que têm cumprido o seu papel nos planos de Deus. E como estamos na campanha dos 100 dias de oração pela família, uma campanha da Junta de Missões Nacionais, e esse livro foi oferecido a todas as famílias da nossa igreja, nossa intenção é enfatizar e motivar os irmãos a continuarem fazendo os estudos, a orarem pelos pedidos que estão aqui, e para lembrarmos os irmãos da importância da oração pela família. Hoje, então, está falando sobre o homem saudável, testemunha de Cristo a outras pessoas. A leitura é de Mateus capítulo 22, porque para cada dia é um capítulo, começando aqui pelo livro de Mateus. Então tem o livro para ser lido, pensado e orar a esse respeito. Mas nós vamos interceder como está aqui, nesses pedidos. E eu gostaria então de pedir que alguma mulher pudesse vir aqui à frente e fazer a oração por estes pedidos que estão aqui. Preciso de alguma voluntária para orar pelos nossos homens. Uma olhadinha, por favor. Suba aqui. Vamos orar então pelos homens da nossa igreja, pelos homens batistas em todo o Brasil, para que sejam abençoados. Pode chegar aqui, querido. Para que sejam abençoados. Vamos ficar todos em pé, irmãos? Se quiser ler como está aqui no pedido, pode ler, ou pode orar como estiver no seu coração. Tá bom? Pelos homens, para que sejam testemunhas fiéis de Cristo e outras pessoas, para que sejam pregadores do Evangelho e sustentadores da obra missionária em toda a terra, para que sejam corajosos na difusão da proposta do reino de Deus na terra, para que sejam instruídos pelo Espírito de Deus e fortalecidos nessa importante tarefa, para que mais homens aceitem os desafios do campo missionário. Obrigado, Senhor nosso Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor nosso Deus, por todos os irmãos aqui presentes, Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela vida do nosso pastor e por todo pastor desse mundo e dessa terra que leva o teu nome a sério, que prega os teus mandamentos e que ensina os teus mandamentos e que não confiam nos homens, e sim em ti, Senhor nosso Deus. Obrigada pela vida do nosso pastor, obrigada por cada família aqui da igreja, obrigada pelos homens batistas no mundo inteiro, Senhor nosso Deus. Abençoa todos os homens batistas, abençoa todos aqueles que pregam o teu evangelho no mundo inteiro, Senhor nosso Deus. Abençoa a nossa igreja, todos os nossos irmãos, todas as suas casas, e livra as suas famílias nos dias de hoje, seus filhos, todos aqueles que ele amam, livra-os de todo mal, porque nesse mundo o mal está mesmo assolando o povo de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós até hoje, até esse dia, até essa hora. Te agradecemos em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos continuar em oração, e eu quero interceder também pelas famílias da nossa igreja e por algumas pessoas que nós temos orado. E eu vou pedir que você coloque diante de Deus agora aquela pessoa por quem você está intercedendo, mas quero lembrar do seu Nelson, pai do Cássius, que ele não está muito bem. Descobriram que ele tem um tumor no cérebro, ele está fazendo radioterapia e o médico disse que ele está um pouquinho melhor, e agora na quarta-feira ele encerra a radioterapia, na quinta-feira ele vai ao médico e provavelmente na sexta-feira deve começar a quimioterapia. Ele não está recebendo visitas e nós não temos ligado insistentemente para acompanhar, porque atrapalham um pouco o seu tratamento. Ele precisa descansar bastante, está tomando muitas medicações, mas esperamos em Deus que tenha cuidado da sua vida, e hoje à tarde está programado para fazer uma visitinha, para falar com ele, para orar com ele, e principalmente para questioná-lo quanto ao seu posicionamento com Cristo, se ele está preparado para aquilo que Deus quer fazer na vida dele.
Então a gente nunca sabe, mas nós sabemos que precisamos estar preparados. E Deus me deu essa oportunidade de deixar agendada uma visita lá. Vamos orar então pelo seu Nelson, por essas outras pessoas, apresentá-los todos diante de Deus. O Reinaldo Pellegrini, filho do João e da Ireninha, vai fazer cirurgia amanhã. Vamos orar pela vida dele também, que Deus acompanhe. São motivos para nós exercermmos a nossa fé diante de Deus e apresentarmos essas vidas ao Senhor. Vamos orar então. Senhor, continuando a orar e a buscar ao Senhor nos pedidos que temos, continuamos orando pelas famílias, especialmente da nossa igreja, para que o Senhor fortaleça as nossas famílias, para que o Senhor nos mantenha unidos, para que vençamos as dificuldades, sejam elas de relacionamento, sejam as dificuldades financeiras, sejam dificuldades de saúde, sejam dificuldades espirituais. O Senhor conhece as nossas famílias, conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos defeitos também. Nós estamos apresentando as nossas vidas para serem abençoadoras para as nossas famílias. Usa-nos, ó Deus, a partir de cada um de nós, para levarmos a bênção do Senhor, a Tua palavra, a paz do Senhor para os nossos lares. Que o Senhor nos ajude a ensinar, a edificar a nossa família na Tua presença. Abençoa essas vidas, ó Deus, que estamos apresentando a Ti, em especial a vida do seu Nelson, também a vida do Reinaldo. Esperamos que o Senhor, ó Deus, complete uma grande obra em cada uma destas vidas, restaurando a saúde do Reinaldo e trabalhando principalmente no coração do seu Nelson. E pedimos, ó Deus, que o Senhor considere os nomes que estão na mente dos irmãos que estão apresentando nessa oração ao Senhor, para que o Senhor tome conhecimento e continue com o Teu cuidado sobre cada uma destas vidas. Assim intercedemos a Ti, suplicamos ao Senhor. Eu apresento os irmãos que estão aqui presentes também. Nós viemos mesmo no frio, mas estamos juntos na Tua casa. E oramos também por aqueles que estão viajando, que o Teu cuidado esteja sobre a vida deles, para que não tenham nenhum problema, nem no trânsito, nem com as chuvas, que nada, Deus, possa atrapalhá-los de voltarem para suas casas e voltarem à comunhão conosco aqui na Tua igreja. Assim oramos e apresentamos as vidas ao Senhor, com todo o nosso coração, com a nossa fé em Cristo Jesus. E assim oramos no nome de Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, mesmo sentados, como está indicado no boletim, vamos fazer a leitura bíblica de Mateus 22, de 36 a 46. Vamos juntos? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disseram-lhe: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Quero chamar os irmãos que irão ministrar o louvor nessa manhã.
Bom dia, irmãos. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé para a gente louvar o nome do Senhor. E essa música fala: quero louvar, quero amar, quero servir. Que nós possamos realmente declarar nessa manhã: Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir. Eu quero dedicar a minha vida a ti. Amém? Eu gostaria que os irmãos cantassem em forma de oração. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Eu preciso de Ti, eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida, eu tenho certeza que é da vida de vocês. Então, fala: meu clamor Tu escutas. E eu creio que o Senhor ouve o clamor das nossas orações. Então, agora, eu gostaria que a gente cantasse mesmo: eu venho aqui, Senhor, derramar todas as minhas tristezas, as minhas alegrias, porque o Senhor, não é só nas tristezas que a gente tem que louvar o nome de Deus, mas é nas alegrias também, porque às vezes a gente só procura Deus quando a gente está triste. E a gente tem que procurar Deus todos os momentos. Então essa música fala: eu venho, Senhor, me derramar mesmo, declarar que eu preciso de Ti, que eu sou totalmente dependente de Ti. Amém? Outra
nesse momento declaramos, Senhor, que Tu és a razão da nossa vida, Pai. Que estamos aqui declarando, Senhor, que só Tu, Senhor, tem o poder, só Tu, Senhor, é o nosso Pai, Senhor, que precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, Senhor. Fica, Senhor, conosco nessa manhã, que nós possamos, Senhor, cada vez mais Te buscar, Senhor, Te louvar, Senhor, e que nós possamos, através da nossa vida, Senhor, ser luz, Senhor, neste mundo, Senhor. Fica conosco, fortalece a nossa fé, Pai, para que cada vez mais buscamos, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Senhor. Fica, Senhor, com a pregação de hoje, Senhor, que ela possa vir aos nossos corações, Senhor. Aceita o nosso louvor, porque declaramos, Senhor, que nós amamos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Amém. Gostaria de chamar o irmão Paulo e a irmã Miri.
Peço que os irmãos peguem novamente o boletim. Vamos ler todos juntos mais uma vez. Testemunho, vamos ler Mateus 5:19. Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, teremos a oportunidade mais uma vez de ouvir uma palavra que foi inspirada por Deus. Então quero convidar o pastor. Quando nós ouvimos falar sobre o poder de Deus, sobre a maneira como Deus faz, a maneira como Ele se manifesta nas nossas vidas, ou se manifesta nesse mundo, e podemos ver, tanto pelos olhos da fé, quanto pelos fatos históricos, essas manifestações de Deus, nós ficamos muito felizes, porque sentimos que estamos do lado de Deus. Então, que bom que estamos de um lado de um Deus poderoso. Falamos muito do poder de Deus e achamos isso maravilhoso, principalmente quando estamos também contando com esse poder de Deus. Quando precisamos de Deus, lembramos o quanto Ele é poderoso, muito bom. Mas eu quero tratar hoje de uma situação em que devemos lembrar que Deus é poderoso, mas que não exatamente Ele esteja cumprindo aquilo que nós estávamos esperando dele. E nós conhecemos uma história muito bonita, muito especial a respeito disso, que está no livro de Jó. Eu vou pedir para você abrir no capítulo 42, Jó 42. Nós vamos ler até o versículo 6. O título deste pedaço é a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós conhecemos já um pouco da história de Jó. Alguns conhecem bastante, alguns só ouviram falar da tal da paciência de Jó, citada por Tiago no capítulo 5, versículo 11. Jó, um homem muito paciente, esperando, cuidando ali para que ele não errasse, mesmo naquele momento de tribulação. O que me chama muito a atenção no livro de Jó, e eu gostaria de deixar para a gente ir pensando hoje, é que tudo começa com uma discussão celestial. Deus está discutindo com Satanás. Satanás tem um papel importante. Ele é o acusador. E o próprio título Satanás significa o adversário. Então é aquele que está contra Deus, contra os princípios de Deus, contra o coração de Deus, os sentimentos de Deus, os planos de Deus, a pessoa de Deus. E é tudo contra. Não contrário no sentido de forças contrárias, uma é positiva, uma negativa, mas contrário no sentido do querer, do interesse, como pessoas mesmo que estão contrárias umas às outras. Ele está como uma oposição àquilo que Deus está fazendo. Assim, nessa discussão, Deus mostrou para Satanás como havia um homem íntegro, justo, que buscava Deus, que lembrava-se de Deus, que mostrava amor a Deus, respeito a Deus, temor a Deus. E estas coisas, então, eram muito importantes para o coração de Deus. E estas coisas foram apresentadas para Satanás. Veja lá o meu servo Jó. E assim, o diabo atribui que toda a alegria de Jó por Deus, ou o relacionamento íntimo que Jó tinha com Deus, era por causa das riquezas, por causa da família muito bem sucedida, uma família
boa, bonita, filhos, 7 homens, 3 mulheres. Então Satanás atribuiu a alegria de Jó com Deus às coisas que ele tinha, e assim Deus permitiu que Jó fosse tentado, provado, e o diabo pudesse tirar de Jó estas coisas. Aí estava uma grande luta para Jó, porque essas coisas não foram esclarecidas para ele. Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não estava entendendo o que acontecera. E o que é interessante é que naquela época, e até a época de Jesus, inclusive, quando vemos Jesus contando a parábola do Lázaro e do rico, o judeu tinha um pensamento: se eu estou bem sucedido, é porque eu estou em paz com Deus, Deus está me abençoando. Se eu tiver algum problema e os meus negócios não forem bem, a minha família não estiver bem, se eu tiver algum problema de doença, alguma coisa não estiver boa comigo, alguma coisa no meu relacionamento com Deus não está boa. Então eles julgavam também segundo esse padrão. Quando eles olhavam para uma pessoa com problemas, ele está com problemas com Deus. E quando olhavam alguém bem sucedido, então Deus está feliz com ele. O que acontece é que isso não era sempre verdade. Às vezes uma pessoa muito bem sucedida estava com problemas sérios com Deus, mas as pessoas atribuíam a ele um relacionamento saudável com Deus. E o inverso também. Às vezes uma pessoa estava muito bem com Deus, mas estava em dificuldades, com problemas financeiros, com problemas de saúde, com problemas na sua família, e as pessoas já o julgavam: você está com esse problema porque você fez alguma coisa que desagradou a Deus. E foi exatamente isso então que acontece com Jó. Jó, passando essas dificuldades, teve então a perda da sua família, dos seus bens, da sua saúde. Então os amigos vieram para tentar ajudá-lo a resolver o seu problema com Deus, porque se ele estava com todos esses problemas e dessa grandeza, nessa velocidade, é porque alguma coisa muito grave Jó tinha feito na visão deles. E eles estavam tentando mostrar para Jó sobre a justiça de Deus. E nós vemos no capítulo 8 de Jó, que seria então mais ou menos o capítulo que deveríamos estar lendo hoje, se nós estivermos seguindo a sequência da leitura bíblica para completarmos neste ano. Então significa que lá há uma cobrança dos amigos de Jó para que Jó se sujeite ou se submeta à justiça de Deus, e ele busca então arrependimento, conserte o seu problema com Deus, para que Deus possa restaurá-lo. Mas Jó tem uma convicção no seu coração: ele sabe que ele não pecou com nenhuma gravidade, ou não pecou alguma coisa que ele tenha conhecimento de que ele fez por conta, ou por interesse, ou sabendo que estava contra Deus. Jó tem esse entendimento, que ele não foi contra Deus em nada daquilo que ele fez, das suas atitudes, dos seus pensamentos, dos seus valores, mas ao contrário, buscava Deus insistentemente, apresentava a sua família diante de Deus, orava com os seus filhos e chamava-os à sua presença para juntos buscarem o Senhor. E assim Jó trabalhava pela sua vida, pela sua família, e ele tinha consciência então de que essa acusação que os seus amigos estavam fazendo era uma inverdade, e não era isso que tinha acontecido. Então Jó, e o livro de Jó então vai contar esse tempo em que Jó passa lamentando a sua vida, e talvez tentando entender o que tinha acontecido. Deus não vai revelar para Jó o que tinha acontecido, mas Jó estava passando por isso. No final de tudo, depois dos amigos dizerem ou tentarem mostrar o conhecimento que eles tinham de Deus, e falar em nome de Deus para Jó, e acusá-lo, e tentar descobrir qual era o pecado que Jó então tinha cometido, depois desse tempo então, e Jó tentando sempre mostrar que ele não havia pecado dessa maneira, mas que questionava a Deus por que então Deus tinha feito isso, se ele não tinha nenhum pecado. Então, depois disso, Deus se revela, e você vai ver isso no capítulo 40, a partir do versículo 6, quando Deus se revela a partir de um redemoinho, e ele vai conversar com eles, e vai mostrar para eles, então, como Deus age, quem ele é. Que ele é o Deus soberano, e todo o poder está em suas mãos, e aquilo que ele diz que é, e como ele permite que seja, acontece. E assim Deus mostra o seu poder e a sua soberania, que ele não está sujeito aos homens, nem ao julgamento dos homens, nem à visão dos homens, nem aos valores dos homens.
E aí Jó entende que ele falou coisas absurdas. Jó entende que ele acabou pecando depois, quando ele quer tentar acusar Deus de ter trazido esses problemas todos para ele, uma vez que ele não tinha pecado. Os amigos de Jó são acusados por Deus de tentarem falar em nome de Deus, como se eles tivessem autoridade para isso, ou como se eles conhecessem realmente a Deus a ponto de dizer as coisas, ou como se eles tivessem autoridade para julgar a vida de Jó, uma vez que Jó não havia pecado. É muito interessante, então, depois desse texto que nós lemos, do capítulo 42, Deus repreende os amigos de Jó e diz para eles: vocês vão procurar Jó, e Jó vai orar por vocês, para que vocês sejam tratados, então. E aí Jó, tendo passado por tudo isso, ele se torna abençoador dos seus amigos. E se Jó não ora pelos seus amigos, esses amigos estavam sendo condenados por Deus. Mas por causa da oração de Jó, Deus ouviu a sua oração então e atendeu o pedido de Jó para que poupasse os seus amigos. Depois disso, Deus restaura a prosperidade de Jó, dá a ele novamente 10 filhos, dá a Jó novamente os seus recursos, os seus bens, e ainda dá muito mais. E até os parentes que estavam longe vieram para estar junto com ele, e ele foi abençoado pela sua família, pelos seus parentes, e retomou então as suas posses. Algumas considerações que eu tenho por este livro. Já ouvi mais de uma vez algumas pessoas que se dizem cristãs falando que o livro de Jó é uma ficção, que o livro de Jó é um conto de carochinhas, que é muito poético e bonito, mas é apenas uma ilustração, que isso não aconteceu de verdade. Eu quero expor no meu coração para os irmãos que eu não posso considerar que a palavra de Deus seja apresentada como um conto de carochinha. E Jesus, quando ensinou, ele ensinou verdades, ele apoiou os ensinamentos das Escrituras, e quando ele apresentou as verdades, ele apresentou também por parábolas. E as parábolas não eram histórias da carochinha, nem ilustrações, mas eram situações reais que ele apresentava, e às vezes coisas paralelas, por isso é chamado parábolas, que ele apresentava sobre situações reais. E o livro de Jó não dá a entender muito menos que é uma parábola. Então eu acredito realmente na história que é contada no livro de Jó como essa discussão celestial entre Deus e o diabo, e essa situação toda que Jó viveu, e que Deus restaurou todas as coisas. E Deus não precisava contar uma história mentirosa para nos fazer pensar em Deus, ou na paciência de Jó, ou nessas qualidades. Deus não precisa criar uma mentira para ensinar verdades. Deus não precisa de historinhas criadas a partir de ficções para nos ensinar verdades. Deus poderia ensinar de outras maneiras. Então, quando eu olho essa história aqui, eu acredito na verdade dessa história e que ela é apresentada para nós, porque tem grandes lições. E uma das lições que eu quero trazer para os irmãos hoje é sobre essa questão da discussão celestial que está acontecendo e que Deus tem um interesse muito importante, que é ser glorificado. E essa parte, então, é a parte mais especial de toda essa história de Jó. Quando eu penso no que Satanás faz e nos interesses de Satanás, por isso que nós não podemos ver apenas como posições contrárias, como forças negativas, apenas o contrário, mas eu vejo oposição, e nesse sentido nós vemos que Satanás tenta imitar Deus. Quando Jesus, depois do seu batismo, é levado para o deserto para ser tentado, uma das tentações que o diabo faz com Jesus é com relação ao poder do mundo. Olha, eu vou te dar todo este mundo, todo o poder deste mundo, o controle deste mundo, eu vou deixar para você, se você se prostrar e me adorar. Satanás tem os mesmos interesses de Deus. Ele gostaria de ser igual ou maior do que Deus. Satanás conquistou 1/3 dos anjos do céu, e ele estava tentando conquistar mais. Ele tentava ganhar essa guerra celestial. Satanás, ele quer ser o centro da atenção, e ele faz isso de diversas maneiras, e ele usa pessoas para que ele seja glorificado.
Uma das maneiras mais cruéis e mais absurdas que eu vejo na adoração que Satanás estabeleceu para si e que leva as pessoas a fazerem é o próprio sacrifício humano. Ele faz isso de diversas maneiras, com sacrifício de animais. Ele faz isso de diversas maneiras, às vezes em relacionamentos, em cultos, às vezes de outras maneiras, apenas desviando as pessoas de Deus. Já é uma maneira dele se sentir adorado e está tudo bem. Ele já se sente bem com isso. Nós sabemos então que o interesse dele é roubar, matar e destruir. Então, as pessoas não precisam ser totalmente adoradoras e servas de Satanás, e todas as pessoas. Se algumas delas forem apenas distanciadas de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, do perdão dos seus pecados, e morrerem no pecado, o diabo já está satisfeito com isso. E quando eu vejo sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, sendo exigidos pelo diabo e ensinados em muitas culturas ou em certas religiões ou seitas, e dessa maneira nós vemos o diabo exigindo e proclamando a morte das pessoas como a sua adoração, eu quero que o irmão lembre comigo que essas pessoas muitas vezes fizeram isso a partir da sua própria vontade. Começou a partir da sua própria vontade. A pessoa se interessa por aquilo, ela dá oportunidade, ela criou uma oportunidade para que Satanás se aproveitasse e levasse até esse ponto. Veja que com a vida de Jó também Deus vai trabalhando e vai permitindo certas coisas, e Deus estabelece: olha, mas sobre a sua vida, essa você não pode nem encostar, isso você não pode mexer. Você pode tirar a saúde, pode tirar os bens, pode tirar a família, mas a vida dele não. E Deus não permite. Então Deus tem o controle da vida das pessoas. Permitiu que tirasse a vida da família, mas a vida de Jó não. Então Deus tem o controle das coisas. Nada acontece sem que Deus tenha permissão, ou sem que Deus acompanhe o que está acontecendo. Então quando eu vejo as pessoas se dedicando, não é alguma coisa que acontece fora do controle de Deus, mas foi isso que elas escolheram, foi isso que elas permitiram, que Satanás usasse a vida delas. E quando estas pessoas se entregam à morte, elas se entregaram para que Satanás fosse glorificado, para que Satanás então fosse adorado, e todas as pessoas vissem o tamanho do sacrifício e do amor daquela pessoa por Satanás. Quando eu vejo esses sacrifícios, aí eu pergunto então, e nós que nos dizemos cristãos e amantes de Deus, até que ponto podemos nos oferecer em sacrifício ao Senhor para que Deus seja louvado? E aí eu quero lembrar do Deus Todo-Poderoso que estamos falando e cantando, que esse Deus então, nesse momento, escolheu Jó para que ele fosse glorificado. Nós achamos estranho Deus fazer dessa maneira, mas foi o que ele decidiu fazer. Deus escolheu a vida de Jó e permitiu então que todas essas coisas acontecessem com Jó, porque Deus queria mostrar para Satanás que o relacionamento entre Deus e Jó era um relacionamento de amor sincero, um relacionamento estabelecido ao longo dos dias, e que não era nada emocional, nem somente racional, mas era um relacionamento definitivo e verdadeiro. E que ali não importava o tamanho do sacrifício, da dedicação que Jó precisasse fazer, esse relacionamento seria mantido. Então Deus usou a vida de Jó para que Deus fosse glorificado. Quando eu penso nisso, então, eu fico tentando imaginar quantos sacrifícios eu já fiz, ou podemos imaginar todos nós, quantos sacrifícios nós já fizemos para Deus. Quando acontece qualquer situação errada na nossa vida, nós já começamos a olhar primeiro como os judeus. O que é que eu fiz de errado? Onde é que eu errei? Por que Deus está permitindo isso comigo? Depois que eu avalio algumas coisas, e muitas vezes eu lembro dos meus erros e conserto, falo: ó Deus, agora já consertei, agora o Senhor precisa consertar a minha vida também. E eu começo a cobrar Deus: Deus, mas por que continua isso na minha vida? Por que essas coisas estão acontecendo? E eu quero que ou Deus resolva, ou Deus me responda. E eu vou cobrar isso de Deus. E nós vemos que em algumas teologias isso é colocado como uma ordem, e as pessoas dão ordem para Deus: Deus, a partir de agora eu ordeno que isso vai acontecer desse jeito. E Deus
entre aspas, perderia a oportunidade de ser dignificado através dessas vidas. Quando as pessoas cobram Deus, eu vejo Satanás falando com Deus assim: não deu certo, tá vendo? Olha lá. Ó, fez direitinho, mas esse aí não fez não. Quando eu vejo as pessoas se entregando a outras adorações que não a Deus, eu vejo esse propósito de Satanás sendo cumprido. Hoje nós teremos uma celebração, é assim que estava no site ig.com.br. O título era Celebração da Parada Gay, que vai acontecer em São Paulo hoje. E eu fico pensando então, qual é a celebração que eles estão fazendo? Eles não podem adorar a Deus com uma celebração desse tipo, porque eles estão contra os propósitos de Deus. Quando eles estão então celebrando, eles estão celebrando os seus desejos, porque eles então optaram por estas escolhas. Eles optaram pela maneira de expressar, pela maneira de viver, e quando optaram por isso, não apenas optaram por isso, mas agora estão celebrando. E uma celebração, então, nesse sentido, significa que eles estão promovendo a glorificação da escolha que fizeram. E estão, então, celebrando e adorando a escolha que fizeram para os seus impulsos, os seus desejos e as suas escolhas. Isso não é muito diferente de outros pecados e outros problemas. É que nós não vemos tantas celebrações, mas um evento chamado Oktoberfest, por exemplo, é uma celebração, e alguns poderiam até atribuir a deuses, né, da época. Nós temos Deus do vinho, talvez haja aí o Deus da cerveja em algum lugar, em algum tempo. E o Oktoberfest é uma celebração à bebida, à farra, ao descontrole, ou a simplesmente entregar-se a todos os seus desejos. E assim o homem está estabelecendo celebrações daquilo que ele deseja fazer, da sua carnalidade, dos seus pensamentos, da sua escolha. Uma parada como essa, hoje, significa o seguinte: nós não queremos mais nos submeter à ordem de Deus, ou à moralidade de Deus, ou à divindade de Deus, nem ao desejo de Deus. Nós não queremos mais glorificar a Deus, nós queremos glorificar a nós mesmos. Nós queremos que todos saibam que nós nos amamos e que amamos a opção que estamos fazendo. Nós podemos fazer essas opções para todas as coisas, não só para a questão da homossexualidade. Nós podemos errar em muitas coisas. Nós podemos ir tratando essas coisas e depois vamos transformando isso em celebrações para a nossa vida. E quando fazemos isso, estamos no mesmo problema. Nós queremos então a satisfação do nosso coração a qualquer custo. Desde que estejamos felizes e contentes, está bom para nós. Se estivermos tristes, amargurados ou passando alguma dificuldade, nós vamos questionar a Deus. Por que isso está acontecendo? E o que eu quero dizer então para concluir é que o que Jó viveu aqui foi uma oportunidade de glorificar a Deus. Nós podemos glorificar a Deus de muitas oportunidades. Não significa que só essa está certa. Muitos glorificam a Deus pelas suas posses, glorificam a Deus pelos bens, glorificam a Deus pelos seus talentos, pelas suas qualidades, pelas suas escolhas. Muitos glorificam a Deus não numa celebração, mas lá no seu quarto, lembrando todos os dias daquilo que Ele determinou sobre si. Quando alguns têm desejos de adultério e dizem: mas eu vou ser fiel à minha esposa, e colocam isso diante de Deus: Deus, eu tenho esse desejo, mas eu disse que não vou fazer isso, porque eu vou seguir o Senhor. Aí está uma pessoa que glorifica a Deus com a sua escolha, por exemplo. Quando uma pessoa tem problemas com drogas, e ela consegue vencer, e ela vai procurar ajuda, e ela vai sofrer muito, mas um dia ela se livra disso, e ela diz: Deus, eu venci isso porque eu estava prejudicando a minha vida, a minha família, o meu relacionamento com o Senhor, e Ele escolheu isso. Então a partir desse dia Ele está dizendo para Deus que Ele transformou então a adoração que ele tinha pelo seu vício em uma adoração que ele tem agora para Deus. E existem muitas maneiras, mas também existe a maneira de glorificarmos a Deus nas dificuldades. Quando vocês tiverem algumas dificuldades, não pense só que as coisas estão erradas. Não pense só que você precisa cobrar Deus das coisas.
Mas também pense que Deus pode ser glorificado por essas dificuldades. Quando nós pensamos assim, o nosso comportamento às vezes muda. Eu dou a oportunidade para Deus falar comigo, mesmo na dificuldade. Não quero só eu falar, só eu ter razão, só eu dizer como as coisas têm que ser, mas eu posso ouvir mais aquilo que Deus tem para falar. Posso dar a oportunidade, inclusive, de ser abençoador como Jó foi. Em meio a tantas dificuldades, nós pensamos, então, o que vale a pena essa vida? Por que não posso ser feliz? Por que não posso tratar as coisas? Por que isso não pode se resolver na minha vida? E às vezes, no meio dessas dificuldades, podemos dizer, mas eu resolvi fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que honra ao Senhor. E quando eu me submeto a essa vontade de Deus, muitas vezes Deus vai me dar a oportunidade, inclusive, de ser abençoador sobre aqueles que aparentemente estavam melhores do que eu. Mas eu vou poder abençoá-los. O que eu gostaria que ficasse nos nossos corações é que nessa discussão celestial, nesse jogo de palavras que houve entre Deus e Satanás ali, Deus pode mostrar para Satanás que Deus ainda tem muitas pessoas que o honram, que trazem dignidade ao seu nome, que mostram um relacionamento íntimo com Deus, que não depende da própria felicidade das pessoas segundo os seus impulsos, ou segundo a sua carnalidade, ou segundo as suas próprias satisfações, mas que eles podem ser felizes dignificando a Deus, honrando a Deus. Que essa felicidade pode custar um pouco para algumas pessoas, mas como ouvimos no hino aqui, não importa onde estiver, mesmo que aparentemente nós estejamos num lugar sombrio, escuro, que aparentemente a gente se sinta abandonado, Deus está presente, com todo o seu cuidado sobre as nossas vidas. Ele sabe o que acontece, Ele sabe das nossas dores, sabe das nossas lutas, mas Ele também conhece o nosso coração, o nosso relacionamento com Ele e os nossos interesses para com Deus. Lá está um Deus que ama, que tem misericórdia sobre as nossas vidas, que tem interesse sobre nós e quer trazer para nós também dignidade e honra. Talvez não no momento que nós queiramos, não nas circunstâncias que nós queiramos, mas Deus é um Deus que honra. Já vi missionários que sofreram muito a sua vida, mas que morrem com dignidade. Já vi missionários que acabaram sendo mortos por causa do trabalho, da vida, da escolha que fizeram. Mas Deus não lhes pediu a morte, Deus lhes pediu a vida, e eles deram a vida. E mesmo quando chegou a sua morte, Deus os honrou. Nós citamos o nome deles hoje com honra e com dignidade, porque serviram bem ao Senhor. Então aí está um desafio diante de nós, de olharmos para Deus, não só no momento da alegria e da felicidade, mas também nos momentos de dificuldade, e honrarmos a Deus. E de podermos ser pessoas que honrem a Deus, pessoas escolhidas por Deus para dignificar o nome de Deus. Muitos estão sendo chamados para honrar e adorar a Satanás. Muitos estão permitindo que as suas escolhas exaltem a Satanás e ofendam a Deus. Mas nós estamos vivendo para que Deus seja honrado. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Este é um momento separado para a nossa entrega dos dízimos e ofertas. Então vamos cantar alegremente o hino de número 17 do HCC. E após essa entrega eu peço que o irmão Walter venha agradecer esse momento após a entrega dos dízimos e ofertas. Misericórdia tua, quero em alto e
devedora a tua graça, cada dia em oração. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma um prêmio com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Santo Deus e bendito Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Primeiramente pela vida, pela saúde, ó Deus, pelo suprimento diário que tu nos concedes, ó Pai. Te louvamos agora, ó Deus, por essa chuva que cai, ó Deus, que é tão benéfica, Senhor, para a existência, Senhor, das nossas vidas, das plantações, ó Deus, para o sustento dos nossos corpos físicos, ó Deus. Te louvamos também, ó Deus, pela tua palavra que foi nos trazida através do teu servo, Pai. Obrigado, Senhor, que ao ouvirmos, ó Deus, a tua palavra, que nós possamos realmente, ao buscarmos a tua presença com os nossos corações contritos diante de ti, ó Pai, e vivemos realmente uma vida como tu queres, Pai. Obrigado também por esses dízimos e ofertas que foram levantadas, ó Deus. Esteja abençoando, ó Deus, que haja multiplicação através, Senhor, da tua ação, Senhor, da tua atuação na vida de cada um de teus servos, ó Deus, Pai, para que esses dízimos e ofertas, ó Deus, sejam empregados, Senhor, na tua obra, Pai. E abençoe, Senhor, os nossos irmãos que são responsáveis, Senhor, pela distribuição, Senhor, desses recursos, ó Deus, que realmente, ó Deus, eles sejam, ó Deus, iluminados por ti, ó Deus, Pai, e que eles tenham a sabedoria dos céus, ó Deus, para que esses dízimos e ofertas sejam colocados, Senhor, na tua obra, Deus, na expansão do teu reino na face de toda a terra, Pai. No nome de Jesus. Amém, Pai.